Há algo que parece sugar a força dos seus passos. Você se empenha, faz planos, se dedica, mas a vida não responde na mesma medida. É como se houvesse uma muralha invisível entre você e a prosperidade. Não é apenas uma questão de esforço ou inteligência. É um cerco que age no silêncio, minando a coragem, atrasando oportunidades, esvaziando entusiasmo. Você começa o dia com esperança, mas pouco a pouco uma névoa de desânimo se instala. Sente-se como alguém que corre contra um vento constante, onde cada conquista parece pequena demais diante do tamanho da luta. Essa resistência não é fruto do acaso. Há forças que se alimentam da sua estagnação. E enquanto você não as identificar e romper, continuará prisioneiro de um ciclo de repetições. Hoje você vai entender a origem dessa barreira e como uma oração, feita com preparo e consciência, pode abrir os caminhos que foram trancados. Não é sobre mágica, é sobre alinhamento profundo com aquilo que Deus já designou para a sua vida. Prepare-se, porque daqui para frente, cada palavra será como uma chave para destancar a sua história. Existem sinais claros de que algo está travando o fluxo da sua prosperidade, mas quase ninguém percebe porque eles se disfarçam como coincidências ou fases ruins. Observe quando portas se fecham de forma repetida e sem explicação. Quando acordos quase certos se desfazem no último momento. Quando oportunidades chegam para outros ao seu redor, mas escapam das suas mãos como água entre os dedos. Repare também nas vezes em que sua energia simplesmente desaparece diante de tarefas importantes, como se uma força sutil drenasse a disposição necessária para agir. Esses padrões não são aleatórios. Eles revelam que existe um desalinhamento entre o que você deseja e o que está espiritualmente autorizado a viver. Muitos confundem isso com azar, quando, na verdade, é uma espécie de bloqueio sustentado por crenças, palavras e influências que você mesmo pode estar permitindo. Reconhecer esse diagnóstico é o primeiro passo, porque não se rompe o que não se vê. Quando você identifica que o problema não está apenas no mundo externo, mas também no campo espiritual e emocional, começa a ganhar o poder de agir sobre ele. Para entender como romper o que te prende, é preciso saber de que matéria essa prisão é feita. Um bloqueio à prosperidade raramente nasce de um único fator. Ele se constrói como um muro, pedra sobre pedra, até se tornar alto o suficiente para ocultar a visão do que está além. Algumas dessas pedras vêm de experiências passadas, traumas que ensinaram seu coração a esperar pouco da vida. Outras são crenças herdadas, ideias que se infiltraram em você por meio de histórias de família, medos e limitações que não lhe pertenciam, mas foram aceitas como verdades. Há ainda bloqueios que se fortalecem com hábitos diários. Falar de escassez, alimentar comparações, nutrir ressentimentos. Cada um desses elementos atua como um peso invisível que empurra para baixo, tornando o caminho mais lento e cansativo. Quando essa estrutura está firme, mesmo bênçãos que se aproximam acabam não encontrando espaço para permanecer. É por isso que antes de receber, é necessário demolir. Entender a anatomia desse bloqueio é compreender que ele não é impenetrável, mas que exige precisão para ser desfeito. Muitos acreditam estar lutando contra o que os prende, mas continuam alimentando as mesmas fontes de bloqueio. É como tentar limpar um vaso de água sem fechar a torneira que derrama sujeira dentro dele. Você ora, pede, busca soluções, mas mantém hábitos, pensamentos e ambientes que reforçam o cerco.
a quem se acostume tanto com a escassez que começa a defendê-la, criando justificativas para não mudar. Isso é o auto-engano mais perigoso, acreditar que está avançando quando na verdade está apenas girando no mesmo ponto. Quando se insiste em manter relações que sugam energia, em repetir discursos de derrota ou em aceitar menos do que se merece, a oração se torna como uma semente lançada em solo pedregoso. Até germina, mas não encontra profundidade para crescer. Reconhecer essa armadilha é encarar a responsabilidade de fechar as portas internas que você mesmo deixou abertas. Sem esse passo, nenhuma palavra de fé terá força suficiente para sustentar a prosperidade que deseja receber. Antes de qualquer oração surtir efeito, é preciso criar espaço para que a mudança aconteça. Prosperidade não se instala em um coração carregado de mágoas, medo ou ansiedade. O primeiro ato de preparação é esvaziar o peso acumulado. Isso significa parar por um instante e fazer silêncio, não apenas ao redor, mas dentro de si. Nesse silêncio, perdoe mentalmente quem, de alguma forma, contribuiu para o seu bloqueio, mesmo que nunca tenha reconhecido o que fez. Liberte também a si mesmo dos erros do passado, para que a culpa não seja corrente que o mantém preso. Em seguida, declare com voz firme que não aceita mais nenhum tipo de pacto, crença ou influência que sustente a escassez em sua vida. Imagine-se quebrando correntes e abrindo portas, como quem retira trancas antigas para deixar entrar a luz. Essa preparação não é apenas simbólica, é um alinhamento real entre sua mente, seu coração e a promessa de Deus para você. Sem ela, a oração é dita, mas não é vivida. Com ela, cada palavra se torna semente pronta para florescer. Agora que o Espírito está pronto, cada palavra desta oração precisa ser dita com consciência e intenção. Feche os olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus envolvendo todo o seu ser. Repita com firmeza: Senhor Todo-Poderoso, coloco minha vida diante de Ti. Quebra agora todo bloqueio que impede minha prosperidade. Dissipa toda a sombra que paralisa minha caminhada. Liberta-me de qualquer influência, visível ou oculta, que se alimente na minha estagnação. Purifica minha mente de pensamentos de derrota, meu coração de sentimentos de medo e minhas mãos de obras estéreis. Declaro em Teu nome que portas se abrem, caminhos se iluminam e oportunidades me alcançam. Abençoe minhas ações para que sejam sementes de abundância e frutos de paz. Que minha casa seja território de bênção e que nada se perca do que o Senhor me entrega. Selado está, no céu e na terra, que viverei a plenitude do que me prometeste. Amém. Repita essa oração quantas vezes for necessário, com a mesma fé de quem já vê a resposta chegando. Quando a oração começa a agir, os sinais se manifestam não apenas no que acontece ao redor, mas também dentro de você. Uma leveza incomum toma o lugar do peso que antes parecia constante. Ideias novas surgem, e com elas a disposição para colocá-las em prática. Pessoas que estavam distantes podem reaparecer oferecendo ajuda ou oportunidades inesperadas. Negócios, conversas e convites começam a fluir com mais naturalidade, como se o ar tivesse se tornado mais limpo. Até mesmo a forma como você enxerga os desafios muda, porque já não se sente aprisionado por eles. Esses sinais não devem ser tratados como coincidências, mas como respostas concretas à fé e à preparação que você realizou. É nesse momento que se confirma que o bloqueio está se desfazendo. Reconhecer e valorizar esses sinais fortalece a sua confiança para manter o novo ciclo aberto. Quem percebe os primeiros frutos tem mais coragem para cultivar toda a colheita que está por vir. Agora que você compreendeu e viveu este momento, é hora de transformar essa experiência em um pacto de continuidade. Faça a oração diariamente por 7 dias, sempre com a mesma intenção e entrega que teve hoje. Não trate isso como um simples hábito, mas como um ato consciente de construção espiritual. Para selar seu compromisso, declare nos comentários: "Eu creio" ou "Amém".
não como uma formalidade, mas como ato público de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa romper bloqueios, pois quando você leva a luz à vida de outro, abre ainda mais espaço para que a sua prosperidade se expanda. Inscreva-se no canal para receber novas orações e ensinamentos que fortalecem sua caminhada. E permaneça atento aos sinais que Deus enviará nos próximos dias. Este é o início de um ciclo em que a escassez perde espaço e a abundância passa a ser a nova realidade da sua vida.